Então, você falou aí da questão de Santa Teresinha, né? Você também falou aí do livro aí do Imitação de Cristo. E aí eu estava já refletindo aqui, né? A questão da imitação de Cristo é muito... Eu gostaria de pegar essa questão da imitação de Cristo, né? Para que a gente possa, para que nós possamos imitar Jesus, nós precisamos, na realidade, da graça que vem, obviamente, de Deus. É a graça de Jesus, né? O primeiro passo, a primeira iniciativa, sempre é de Deus. Sempre de Deus. E quanto mais a gente se abre, né, para essa graça, mais ela vai achar um terreno fértil, vai realmente florescer, né? Vai aumentar, vai gerar frutos em nós. E aí eu gostaria, nesse sentido, né, eu gostaria de já citar, né, lembrar, né, melhor dizendo para vocês aqui, que no livro no Diário de Santa Faustina, né, no Diário de Santa Faustina, Santa Faustina elenca lá algumas características, né? Algumas características que Jesus deu a oportunidade dela ver, né? Dela sentir, né? E essas características do inferno, né? Uma das santas que Jesus, né, deu essa graça para ela, para que ela pudesse, né, fazer o apostolado aí da misericórdia, né? Para ela lembrar, né, para a gente aqui que nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso e para que nós confiemos sempre na misericórdia de Deus. Pois bem, eu gostaria de citar o primeiro que ela disse. O que caracterizaria, né, o inferno? E o primeiro deles, o mais terrível, né, é a ausência de Deus. Não. É a ausência de Deus. Ela diz lá no Diário de Santo Faustino, não me recordo aqui o número, mas ela está lá no Diário de Santo Faustino, quando ela teve a visão do inferno, e aí, né? A ausência de Deus. É isso que mais entristece, é isso que mais causa sofrimento à alma. E aí, nesse gancho de Santa Faustina, nesse gancho de Santa Faustina, eu já queria também adentrar aqui no Evangelho de João, né? O Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2, que diz assim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Santa Teresa d'Ávila vai, né, nos dizer, vai puxar pelo aspecto do castelo interior, as nossas moradas. Na casa de meu pai, as muitas moradas. E quem já teve a oportunidade de ler o Castelo Interior, né, de Santa Teresa, vai ver lá que tem as primeiras moradas, a segunda, a terceira e vai até a sétima morada, que é... O que é a sétima morada? Na realidade, a sétima morada é a união com Deus. É o matrimônio espiritual. É aquele matrimônio, é aquela procura, né? Lá em Cântico dos Cânticos, né? A gente vê a amada buscando seu esposo, e o esposo vem, bate a porta, a amada cochila, o esposo vai embora, e a amada depois fica ali correndo para encontrar o esposo de novo. O que a amada quer? A amada quer casar com esse esposo. A amada quer casar com esse esposo, né? E a amada é a figura da igreja, né? E o esposo é Jesus, o esposo é Deus, né? Que a gente só chega a Deus Pai, né? Através de Jesus, que é Deus Filho. Então, para a gente chegar a Deus Pai, nós precisamos o quê? Nos configurar a Jesus.
A gente precisa, né, fazer com que a nossa alma, nós precisamos preparar a nossa morada, né, para que Deus venha habitar em nós, para que Ele venha habitar em nós. Então eu gostaria aqui de pegar, né, São João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar para vós. Depois que eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, esteja vós também. É o matrimônio espiritual. É o casamento da nossa alma com seu esposo. E lembrando aqui que Deus é puro espírito, né? Ele se encarnou, né? Se fez homem como nós, menos no pecado. E aí nós temos o Filho, Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz, ressuscitou, né? E agora está vivo no meio de nós. Pois bem, mas como que eu vou encontrar esse Jesus? É no barulho, né? É nas coisas efêmeras? São nas coisas superficiais, na externalidade, né? É nos sentidos, digamos assim, carnais que eu encontro Jesus, né? Como eu vou encontrar? Também me recordo aqui agora, também no Evangelho de São João, lá na passagem da Samaritana, né? Que Jesus diz que o Pai procura adoradores em espírito e verdade. Espírito e verdade. Isso para vocês saberem, né? Para vocês lembrar, talvez muitos de vocês já saibam disso, mas para nós lembrarmos sempre da nossa vida espiritual. E muitas das vezes, na grande maioria, né, São Paulo vai nos dizer que a vida espiritual ela está em constante guerra, em constante luta com a carne. E lembrando, voltando aqui no que eu estava dizendo, né, dos sentidos, os sentidos carnais. Precisamos muito tomar cuidado com os sentidos. Vou buscar Jesus para satisfazer os meus sentidos da carne. Volto a dizer, repito, né, precisamos tomar cuidado com os nossos sentidos. Mas voltando aqui à questão da morada, do enlace matrimonial, né, o matrimônio espiritual com o nosso Senhor, né, e fazendo uma reflexão junto com a morada de Santa Teresa d'Ávila, né? Esse matrimônio espiritual, essa morada, né, esse matrimônio espiritual, eu vou conseguir atingi-lo, né, quando eu começar a desprezar, né, as externalidades. Quando eu começo a desprezar, quando eu começo a ter uma vida contemplativa, quando eu começo a ter uma vida de oração, quando eu começo a ter uma intimidade com Deus, eu vou começando a abrir as portas do castelo. Eu começo a adentrar nesse castelo. Mas eu estou adentrando nesse castelo para quê? Para alcançar o rei. Para eu poder casar-me com o rei. Eu preciso desse matrimônio. A minha alma precisa desse matrimônio. E a minha alma busca isso constantemente e incessantemente. Santo Agostinho vai nos dizer que, né,
A alma, ela está inquieta. Eu estou inquieto. E só vou encontrar repouso, né, em Ti, Senhor. Eu só encontro repouso em Ti. E essa inquietude da alma, aliada à nossa concupiscência, sobrevindo, né, advindo lá do pecado original, faz a gente querer nos agarrar em porcarias, seduzidas pelos nossos sentidos. Então eu começo a me embriagar, eu começo a minha vida nos vícios, e aí eu vou para o alcoolismo, eu vou para as drogas, uns entram no mundo da pornografia, outros entram no mundo da idolatria. Quantos e quantas pessoas, né, estão idolatrando aí artistas, né, músicos, né, cantores. Às vezes coloca até essas pessoas no lugar de Deus, né? Óbvio, idolatria, né? Uhum. E outras colocam dinheiro, outras colocam pai, colocam mãe, filho, filha, tudo isso no lugar de Deus, seduzidas pelos sentidos. Seduzidos pelo sentido. Nós precisamos ir aparando, né, as arestas dos sentidos. Para quê? Para que eu consiga, né, esse matrimônio espiritual com Deus. E por que eu digo esse matrimônio espiritual com Deus? Né? Porque o matrimônio espiritual com Deus vai me fazer experimentar o céu já aqui na terra. Por que isso? Porque o próprio Jesus disse isso para nós. Olha que bonito isso. Evangelho de São João, capítulo 14 ainda, versículo 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Veja que espetáculo isso. Isso é o céu aqui na terra. Eu comecei dizendo, lembrando, né, recordando para vocês aqui, que Santa Faustina teve lá a visão de inferno, a visão do inferno. Deus deu essa graça para ela, né? E a primeira coisa mais terrível do inferno é a ausência de Deus na alma. Deus se afasta, né? Deus se retira da alma, né? Não existe, aliás, Deus existe, né? Mas não há ali o matrimônio mais, né? Deus não é o esposo mais daquela alma. E a alma geme, e a alma sofre, porque está longe e nunca mais vai se encontrar com seu amado. É uma dor de amor, né? E é eterno. Então, Santa Faustina diz que essa é o pior do sofrimento lá do inferno. É a ausência de Deus. Ao passo que já aqui na terra, Jesus vai nos dizer que aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós, quer dizer, Jesus e o Pai, nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Mas para isso nós precisamos amar Jesus. Mas para isso nós precisamos nos esforçar nesses obstáculos colocados, né, apresentados para nós pelos nossos sentidos, né, e oferecidos na realidade pelo mundo, pelo maligno e pela nossa carne também. Né? Nós precisamos vencer esses obstáculos para que Jesus venha e faça
de nós a morada dele e do Pai. Veja que coisa magnífica, né?